Primeira coisa, tá? Definir, tá? Equação de Mann esquece, tá? Então, definir o tipo de escoamento que vai acontecer na sua escada. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um escoamento que é conhecido como Maple Flow aqui em cima, e eu tenho um escoamento que é conhecido como Skimming Flow aqui embaixo, ok? Qual que é a diferença? O Maple Flow, a água ela vai impactando patamar por patamar, ok? Então, nesse impacto gera uma perda de carga, por isso nós temos uma perda de carga na nossa escada. Tá? Pode gerar um ressalto, pode não gerar, mas o fato é que a dinâmica desse escoamento é essa daqui, impacto degrau por degrau, tá? Maple Flow. E também, ó, aqui onde eu estou com o mouse, fica uma coluna de ar aqui, ó, logo no espelho, né? Não fica tudo tomado por água. Isso aqui é uma caracterização do escoamento Maple Flow. Agora, um escoamento skimming flow é um escoamento que desce na diagonal, ou seja, ele não vai impactando mais patamar por patamar. Ele desce na diagonal, lambendo aqui a escada, tá? Com muita energia, como se tivesse um pseudo fundo aqui, ó, tá? Então ele nem sente muito degrau. E no degrau, o que acontece? Fica cheio de água, não tem mais essa coluna de ar, e fica uma recirculação, né? Fica um vórtice aqui, ó, que ajuda também na dissipação da energia da água, tá? Então temos duas classificações. Por que é importante você primeiro fazer a classificação da escada? Por quê? Método para Maple Flow vai para um lado, método para Skimming Flow vai para outro. Então, se eu pego uma escada dissipadora e saio aplicando Skimming Flow ou Maple Flow sem saber o regime de escoamento, eu posso estar totalmente indo para o lado errado, tá? Se eu adotei Skimming Flow e realmente beleza, né? Mas como é que eu vou saber? Tem que classificar o escoamento antes, ok? Depois de classificar, aí nós podemos utilizar até o software Cisco, ó, que faz esse tipo de classificação, que faz uma relação do eixo horizontal, que é a declividade da escada, do eixo vertical, que é aqui o nosso S dividido pela lâmina crítica, o YC, né? Então, nós temos aqui uma relação, imagine que deu 1,5, né? Para uma escada aqui de 2 para 1, 27 graus. Então, daria um pontinho mais ou menos aqui, ó. Se está acima da linha laranja, da curva laranja, é um escoamento Maple Flow. Se está abaixo da linha verde, aqui meio azulada, é um escoamento Skimming Flow. Se está entre as duas, né, esse pontinho de intersecção, é um escoamento de transição que não dá para calcular hidraulicamente, ele é instável, hidraulicamente eu tenho que redimensionar minha escada. Então, olha só, como são essas camadas de análise, né? Tudo isso aqui antes de começar o cálculo, tá? Só para ver qual que é o regime, né? Para ver se eu tenho que já mudar minha escada de largada ou não, ver se é nipple flow, vai ter queda sucessiva, skimming flow, vai ter vórtice, então só caracterização. Para depois a gente aplicar os métodos de cálculo, né? Só voltar aqui de novo, aplicar os métodos de cálculo e aí sim determinar as nossas variáveis, né, de projeto, como é aqui no caso velocidade, energia dissipada, lâmina d'água, etc, etc, tá? Até um exemplo que eu marquei aqui o nome do Moisés, para lembrar, para mostrar para vocês o seguinte, muitos engenheiros aí não conheciam, né, esses métodos para cálculo de escada. Então fazia escada dissipadora, dissipador de energia, desenhava o negócio lá, né, e torcia para dar certo, né? Agora, precisa ser avaliado tecnicamente, precisa ser bem dimensionado, tá? E é o que aconteceu basicamente com o Moisés. Vou até mostrar o exemplo para vocês aqui, pessoal. De bacia de detenção, você lembra quanto que você faturou só nesse trabalho? Eu cobrei 10 mil para fazer. Na faculdade, eu vi uma coisa muito superficial, né? Porque a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, eu, pelo menos comigo, né? A minha maneira de aprender é vendo os outros fazer. Né? Eu tive no início, eu fiz um projeto, depois eu tenho feito vários projetos pequenos, né? De drenagem de condomínio, né? Pequenos loteamentos que a gente trabalha aqui, a parte de drenagem urbana. A dissipadora mesmo, por exemplo, eu estou usando constantemente, né? A gente fazia escada e desenhava os degraus lá e fazia, sei lá, calculava como canal, alguma coisa desse tipo, né? E agora, assim, eu estou calculando da maneira correta, né? Abriu muito a minha visão com relação a eu imaginava que uma coisa muito fora do alcance, teria que ser uma coisa muito específica, né? E eu vejo que é uma coisa tranquila para qualquer profissional da área de engenharia fazer, né? Porque são conhecimentos amplos, mas são coisas fáceis de serem feitas, né? Bom, pessoal, vocês viram aí a experiência do Moisés, né, justamente na questão da escada dissipadora. Como ele disse, eu desenhava lá e é isso daí. Depois ele aprendeu os métodos, aprendeu a dimensionar, aprendeu a calcular efetivamente, ok? Um terceiro erro aqui, pessoal, equações erradas para a boca coletora. Existem vários formatos de boca coletora hoje no mercado. Por exemplo, essa boca coletora aqui, ela é uma boca coletora mista. Abertura na guia lateral e abertura na base com grelha, tá? Então, o que ela vai engolir de vazão, né, é uma quantidade, tá? Se eu trabalhar só com uma abertura lateral, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar só com grelha, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar com uma depressão na entrada, é uma outra. Então, assim, cada boca coletora tem um potencial de engolimento. Quando a gente fala em engolimento,
A água que vem da sarjeta precisa sair do escoamento superficial e adentrar a nossa rede que está enterrada. Como que ela vai adentrar? Ela vai entrar na boca coletora, vai cair numa caixa, essa caixa vai ter um ramal de ligação que vai jogar essa água para a nossa rede de drenagem conectando com o PV. Então, pessoal, muita atenção no tipo de boca coletora e na equação que você vai utilizar. Exemplo, aqui nós temos vários tipos, ó. Então, sem depressão com abertura lateral, com depressão abertura lateral, sem depressão com grelha na base, com depressão com grelha na base, sem depressão com abertura lateral e grelha, tá? Com depressão com abertura lateral e também e grelha. Então, assim, existem vários formatos de boca coletora, cada uma com o seu potencial de engolimento. E um exemplo aqui de uma abertura lateral, por exemplo, que é essa daqui, ó, a primeira, é essa equação que nós utilizamos. Então, perceba que não é equação complexa, é extremamente simples. Eu tenho a vazão de projeto, tem o meu L, que é a abertura da minha boca, e a lâmina d'água que vem da sarjeta. Só isso, tá? Uma equação similar ali a de vertedor. Então, a equação em si, ela é simples. O que pode complicar é aonde você vai aplicar essa equação. Essa equação é para qual tipo de boca? Bom, estou falando para vocês, é para a boca sem depressão com abertura lateral, tá? Agora, a outra boca com depressão é outra equação, com grelha é outra equação, mista é outra equação. Então, cada estrutura, cada dispositivo vai ter a sua equação específica. E é aqui que mora o perigo aí da gente vacilar, né, nessa adoção, ok? Outro erro aqui, pessoal, atenção na faixa de validação de cada método chuva-vazão. Então, o método chuva-vazão vai ser um método que vai transformar a nossa chuva de projeto em escoamento superficial direto, tá? O que interessa para nós vai ser o escoamento, porque a gente vai dimensionar boca de lobo, sarjeta, rede de drenagem, lead, reservatório, e esses dispositivos eles vão receber o quê? A água, né, que vem do escoamento superficial direto. Então, choveu na região, né? Parte infiltrou, parte evaporou, parte foi interceptada, mas tem uma lacuna, uma etapa, uma fatia dessa água que vai escoar superficialmente. E é justamente essa fatia que a gente está preocupado, tá? Então, para chegar nessa fatia, a gente pode trabalhar ali com métodos estatísticos, né? Por exemplo, isso aqui é um fluxograma do DAE de São Paulo. Então, se a gente tem uma extensão de dados aqui considerável, a gente tem alguns métodos a serem aplicados. Na verdade, o que é mais utilizado é o método aqui de distribuição estatística, né? Gambel, log Pearson tipo 3, log normal, né? São métodos de distribuição estatísticas para quando a gente tem aqui uma série de dados acima de 25, 30 anos, né? Agora, se a gente não tem essa série de dados, a gente vai para o método chuva-vazão. Então, até 2 km² da bacia é indicado o método racional, de 2 a 200 Ipaivu, 200 a 600 coqueio errada, depois o hidrograma unitário e os softwares que nós temos hoje, que o ABC6 foi meio que descontinuado, a gente tem o RecRMS, Swim e outras ferramentas, né? Então, olha só, aqui existem algumas faixas, ó, de validação. Se eu aplicar o método racional para uma área de contribuição de 200 km², eu vou dar um tiro muito acima do necessário, tá? Ele vai descolar demais da realidade, ele vai lá para a estratosfera a vazão, tá? Ele vai descolar da realidade. Por quê? O método racional é para áreas pequenas, porque ele desconsidera vários efeitos que acontecem de forma mais significativa em bacias maiores. Exemplo, distribuição temporal da chuva. Se está chovendo no meu quintal, está chovendo num canto e no outro, é a mesma coisa, tá? Agora, se eu aumento o meu quintal para um campo de futebol, se eu aumento um campo de futebol para 10 campos, pode ser que o que está chovendo lá numa ponta seja diferente do que está chovendo numa outra ponta. Se eu aumento essa área para uma cidade, pode ser que um bairro nem está chovendo e outro está chovendo. Então, essa distribuição espacial ela é desprezada no método racional. E quando a gente tem uma área pequenininha, beleza, né? Até não faz tanto efeito, que a área é pequena, então vai ser mais homogênea a chuva mesmo. Mas quando eu vou aumentando essa área, aí vai fazendo efeito. Por isso que o método racional tem que se limitar a áreas pequenas. Tem uma flutuação desse limite? Tem. Pega o DENIT, vai até 4 km². Pega a Sudecap de Minas, Belo Horizonte, vai até meio km². Então flutua ali, né? De meio até 4. Mas na média vai ser até uns 2 km², tá? Na prática, hoje, pessoal, passou dessa metragem, a gente já adota o método SES, CN, Curve Number, tá? Hidrograma unitário. Então, acaba que tem uma divisão mais preto no branco, né? Racional e hidrograma unitário. Mas existem outros métodos aqui, que, dependendo do estado, podem ser aplicados, então, um resultado um pouco mais expedito ali, né? Mais simplificado, mais rápido também, tá?